paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Mais uma vez, dando continuidade ao nosso pequeno estudo, mais importante para todos nós, a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, que foi um legado que Allan Kardec teve o trabalho de codificar, a missão de codificar, e deixou para a humanidade, que possamos fazer um bom proveito e termos realmente a consciência de que precisamos aprender muito para continuarmos aqui no planeta Terra, e quando tivermos a oportunidade, que todos terão com certeza, de voltar para casa, durante a transição, durante a adaptação à verdadeira pátria, a pátria espiritual, possamos ter menos dúvidas, menos medo e continuarmos a nossa jornada. Um bom dia a todos, aqueles que estarão mais tarde assistindo aqui no Facebook, muito bom dia, muito obrigado. Aqueles outros que estarão no YouTube também, passando lá pelo canal Reflexo da Luz, sejam todos bem-vindos e muito obrigado por estarem compartilhando alguns momentos, alguns minutos, para que possamos estar recordando ou aprendendo um pouquinho mais da doutrina espírita. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, meus amigos espirituais, obrigado ao grande Pai, o nosso Pai, o Pai de todos, Criador de tudo, e que possamos, nesta manhã, termos a continuação do estudo do Livro dos Espíritos. Nós paramos no vídeo anterior na questão 962. Então, iremos iniciar, obviamente, na 963, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas, que faz parte do livro 4º, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, Livro dos Espíritos. Então, já agradecido e respirando, acalmando, vamos continuar, vamos fazer então o nosso pequeno estudo desta manhã. Questão 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Daí vem a definição que nós colocamos pela doutrina espírita, que Deus é infinitamente justo e bom. Se é infinitamente, então ele ama e dá atenção para toda a sua criação, não importando o tamanho que ele esteja, que essa criação seja um átomo, ou seja, as primeiras bactérias que tem ali a informação, a criação divina, os animais multicelulares, animais inteligentes, ou que ainda agem por instinto, a natureza, tudo tem a atenção e o amor divino. Questão 964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? É claro que Deus não vai ficar de um em um olhando o que faz e o que não faz. Ah, tomou café, comeu muito açúcar, não almoçou, não tomou remédio. Esse aqui fala muito palavrão, xingou demais. É claro que não é assim que Deus olha para nós e faz com que a gente sofra as consequências. Acordei, a Vilma Trepíquio, bom dia, acordou. Só assim, né, bebê? Domingão, ninguém merece, né? Bom dia, Vilma, obrigado. Então, Deus não faz de uma forma assim, só ele olha para um e fala, e vai julgando um a um. Mas, olha só a resposta. Deus tem as suas leis, que regulam
todas as vossas ações. Estamos falando mais especificamente da humanidade. Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende o julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão, e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite às doenças e, por vezes, à morte. São consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, assim se passa em tudo. Nós temos uma programação reencarnatória de tantos anos. Nós podemos abreviá-la se nós cometemos o suicídio direto ou indireto. E no caso do exemplo aqui, se alimentar inadequadamente, comer demais ou de menos, qualquer excesso ou qualquer escassez, também vai o quê? Surgir, vai ter um efeito, que vai ser uma doença ou a própria morte. Então, é uma espécie de punição você ter a sua vida encurtada. Mas não foi Deus que veio diretamente, sentou à sua frente e começou a analisar e julgar. São leis imutáveis, leis divinas que ele criou para que fique tudo isso assim, de uma forma automática. Tipo automática mesmo. Como um programa de computador, coloca para rodar e faz tudo. Deus fez então as leis divinas para que a gente mesmo possa cumpri-las ou não. Conseguir achar um equilíbrio para a nossa vida ou ainda estar lutando com as nossas próprias imperfeições. Vamos então ao comentário de Kardec da questão 964. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão a nós mesmos, que nós fazemos as artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Ou seja, nós é que fazemos o nosso futuro. Nossas ações é que vão ser o quê? O resultado lá na frente de nossa felicidade ou infelicidade. Bom dia a quem está por aí. Temos 3 amigos que eu não vi entrar. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho já está terminando, porque nossos vídeos, como os de costume, são curtos, de 10 a 15 minutos, no máximo 20. Nós vamos fazendo esse trabalho já há um bom tempo. Mas é muito gratificante quando os irmãos aparecem, dão um oizinho aí. Meu amigo apareceu, Reinaldo Aparecido de Paula. Bom dia, meu irmão. Cristo sempre em nossos corações. E nós, como seus servidores, tentando espalhar um pouco de conhecimento e de amor. Muita gratidão, Reinaldo, para você e para sua família. Muita luz, muito amor e muita paz. Então é uma gratificação muito grande quando a gente vai percebendo os amigos, irmãos que participam, outros que também levam a palavra de amor adiante. Isso é muito grato, porque são sementes que vão germinando. Nós somos os espalhadores, né? Os plantadores, os que estão por aí recebendo as sementes de Jesus, semente do amor, e da nossa maneira procurando espalhá-las, né? É isso aí, grande abraço, meu querido, valeu mesmo. Então, continuando aqui, nós temos o exemplo que foi dado por Allan Kardec, que fala como se fosse uma comparação do Pai maior e o Pai da Terra, por exemplo, no questão da plantação. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte exemplo. Um pai dá a seu filho a educação e a instrução. Repetindo, um pai dá ao seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir,
e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência, a tua vida. Dei-te instrução para compreenderdes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente porque nos adverte a cada instante, se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, e é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não terá se empregar mal o seu tempo. Mas então é um bom exemplo, uma grande verdade. A comparação com uma terra para plantar. O pai ensinou para o filho como plantar, ensinou como colher, ensinou que tem que cuidar, que tem que trabalhar. Deu a terra, deu a semente, deu as ferramentas, explicou direitinho e falou, agora é contigo. Se você cuidar bem, você vai ter uma vida abundante. Se você negligenciar, se você deixar de fazer alguma coisa certa, você vai passar um bom apuro lá na frente. Lá no futuro você vai ter dificuldades. Ou seja, deixa bem claro, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para que nós possamos decidir se fazemos ou não. Então, Deus nos respeita o livre-arbítrio, mas não deixa de deixar as consequências acontecerem. Ele vai ser amoroso, justo e bom, misericordioso, mas cada um vai estar passando pelo quê? Pelo que fez, pelo que deixou de fazer. Ou a famosa frase, colhendo o que plantou. Então nós precisamos realmente prestar atenção em nossa consciência, em nossa intuição, e procurar fazer sempre o melhor, independente de religião, independente de situação econômica ou outra qualquer. Procurar sermos pessoas melhores a cada dia. Procurar seguir a lei de amor que Jesus tanto falou e tanto deu exemplo. E tantos outros irmãos fizeram as cópias, né? As Bíblias, os livros sagrados, tudo mais, falando deste amor que Jesus nos trouxe. Então, precisamos realmente, às vezes, abrir mão de alguns conceitos nossos, de algumas posições, e entender que somente o amor que vai unir as pessoas e levá-las a um plano mais feliz, um plano mais saudável. Então, eu agradeço mais uma vez a todos, que possamos ter aproveitado hoje as questões que falam sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas, e que a gente consiga levar mais a sério essa nossa vida, essa nossa responsabilidade, e parar de colocar a culpa nos outros. Parar de reclamar, achando que você não conseguiu porque ninguém te ajudou, ou se alguém esteve te dificultando, mas nós temos a responsabilidade de nos prepararmos, de lutarmos, de conseguirmos, mas sempre dentro daquele propósito, sem prejudicar ninguém, muito menos prejudicar a nós. Sempre com coerência, sempre com amor, sempre com trabalho. Um grande abraço para todos, obrigado a todos que passaram aqui ao vivo, aos que passarão mais tarde, não tão ao vivo, mas também passarão, e aqueles que estarão assistindo lá no YouTube, canal Reflexo da Luz. Um bom fim de semana, um grande abraço e até a próxima oportunidade,
seguindo o estudo do Livro dos Espíritos, ainda nesse assunto, na parte 4, a questão 965, falando da natureza das penas e gozos futuros. Será que eu vou queimar no mármore do inferno? Não perca no próximo vídeo. Fique com Deus.